mundo espiritual é real e você está sendo atacado todos os dias. E quanto mais você desconhece do mundo espiritual, mais você é atacado. Vou contar para vocês um sonho que eu tive hoje. E eu já quero contar para vocês que antes de ter conhecimento sobre o mundo espiritual, antes da minha conversão, para mim era tudo normal. Por exemplo, flertar com alguém era normal. Para quem não sabe, flertar é você conversar com uma pessoa, meio que aquela paqueradinha, sabe? Que você fica ali flertando por mensagem e tudo mais, trocando ideias, falando coisas, sabe? Então isso parecia normal. Por quê? Porque eu cresci assistindo conteúdos que não eram cristãos, então você vai ver de tudo, sabe? E novela, eu cresci assistindo novela onde havia traição, a mulher traiu o marido e no final ficava torcendo ainda a mulher que tá traindo o marido conseguir ficar com o amante. Então, desde cedo, a gente é inundado de conteúdos que vão mudando, alterando o que é o certo e colocando o que é o errado na nossa mente. Então, eu cresci como a maioria das pessoas dentro desse contexto, onde o errado era o certo, o errado era o normal de acontecer. Depois da minha conversão, gente, eu tive uma noção muito clara dos meus erros, eu me arrependi profundamente, eu mudei o meu estilo de vida, eu mudei o que eu assistia, eu mudei o que eu estava consumindo, eu comecei a conversar mais com Deus, eu comecei a orar, eu comecei a fazer jejum e muitas coisas mudaram. Eu não estou dizendo que a minha vida é perfeita. Todos nós vamos errar até o último dia da nossa vida. Então, assim, eu estou dizendo que eu estou vivendo um processo de mudança e eu sei, tenho consciência que todos os dias eu preciso de Jesus para continuar avançando, melhorando e Ele me perdoando para eu continuar. Então, depois da minha mudança, eu começava a olhar para trás e pensar, meu Deus, como que eu tinha esse comportamento? Nossa, hoje eu vejo que é errado, eu jamais faria isso, eu jamais falaria isso. Então, eu começava a olhar para trás com esse pensamento de percebi que é errado e não faria de novo. Decorem essa parte, tá? Eu olhava para trás, lembrava dos meus pecados, de tudo que eu fazia de errado e pensava, nossa, que errado, eu não faria de novo. Hoje eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava sentada e chegava uma pessoa, um homem, e esse homem me beijava. E eu não conseguia falar não. Ele simplesmente vinha como se eu tivesse encantada e eu queria também. E eu não conseguia dizer não. Só que ao mesmo tempo eu estava pensando, eu sei que isso é errado, por que que eu estou permitindo? E eu ficava pensando. Aí aconteceu lá o beijo, né? E depois eu fiquei refletindo, meu Deus, por que que isso aconteceu? Por que que eu não tenho força de dizer não? Por que que eu não tive força de dizer não? Sendo que eu sei que isso é errado. Tipo, eu fiquei refletindo, o Senhor já me tirou dessa vida, por que que eu caí de novo? Essa era a minha reflexão durante o sonho. Passou um pouco de tempo, né? Eu já não era mais a pessoa que tinha recebido o beijo. Vocês têm que tentar entender, gente, porque é um pouco confuso. Passou o sonho, eu não era mais a pessoa que tinha recebido o beijo. Agora eu conseguia olhar de fora, como se eu estivesse vendo tudo o que acontecia. Era uma outra mulher. E depois desse momento, o marido dela descobriu e ele se afastou dela. O cara que tinha beijado ela também se afastou, ele também sumiu e essa mulher começou uma batalha. Ela começou a tentar chamar a atenção do marido, que já não estava mais ligando para ela. Ele simplesmente não estava nem aí e ela começava a fazer ciúmes para ele. Ela mandava vídeos fingindo que estava se relacionando com outro homem e era quando ela conseguia uma migalha de atenção do marido. E essa mulher, ela adquiriu uma doença. O cabelo dela caiu e tinha bastante falhas desse lado aqui, eu consigo lembrar. Muitas falhas assim desse lado e a barriga dela começou a crescer. Ela adquiriu uma doença e ela ficou sozinha, gente. Todo mundo sumiu e ela ficou sozinha. É isso que acontece muitas vezes. Você entra no pecado, você entra, cai no erro e todo mundo sai do cenário e você vai ficar ali sofrendo, pagando preço, pagando uma dívida muito alta, sozinha. Porque depois que você tá no seu pior momento, parece que todo mundo some, né? E foi assim que aconteceu com essa mulher. E daí, gente, ela se arrependeu. Ela se arrependeu do que ela tinha feito. E ela começou a falar, Deus vai restituir tudo que eu perdi. Ela falava assim, Deus vai restituir tudo que eu perdi. O marido dela voltou com ela, e ela andava na rua falando assim, tudo que eu perdi, Deus vai restituir. Tá vendo meu cabelo que caiu? Pois vai voltar a crescer. E ela fez um vídeo, e ela postou esse vídeo, e no vídeo ela estava falando assim,
Gente, meu cabelo tá caindo muito, vocês sabem que eu traí o meu marido, me arrependi, mas olha as consequências. Ela falou assim, que ela tinha adquirido uma doença, que a barriga dela estava muito grande e que a traição não tinha gerado gravidez, mas que como nada fica em oculto, ela falou, olha a doença que ela adquiriu, porque todo mundo pensava que ela estava grávida, fruto da traição. Gente, é uma coisa assim que tem muitas interpretações. Eu vou falar pra vocês o que eu entendi dessa parte. O que ela quis dizer assim, que nada fica em oculto, isso tá na palavra de Deus. E muitas vezes você não vai ter a sua vida exposta do jeito que você pensa. Vai ser de um outro jeito, sabe? No meu coração tá muito mais claro do que eu tô conseguindo passar pra vocês. Aí, gente, o que que aconteceu? Enquanto ela gravava o vídeo, eu via tudo, ela postava o vídeo e eu ia ler os comentários. Ela postava esse vídeo, acho que no TikTok. E, gente, tinha muitos demônios lá comentando no vídeo dela. Na verdade, todos os comentários que tinha lá era de demônios. Aquelas carinhas que ficam lá na fotinha do comentário, cada um era um demônio diferente. Tinha mosca, aí tinha aquela outra coisa que é branquinho, que a mosca faz, gente, varejeira, será que é isso? Tinha muitos demônios, eu não sei o nome deles, e eles começavam a rir nos comentários. Eles comentavam assim, rindo e zombando e falando assim, isso é o que a gente faz. Foi isso que a gente fez. Olha, isso que acontece com quem... Aí começava a falar coisa, eu não lembro exatamente, eu só lembro que eles estavam zombando dela e eles estavam assim, se engrandecendo. Um querendo dizer que tinha feito, aí o outro chegava e dizia que tinha feito também. Só sei que todos riam e meio que todos estavam ali zombando da vida que ela estava. Doente, sendo humilhada, sendo exposta, nesse processo doloroso. A gente não tem noção do mundo espiritual. E a lição principal que eu tive foi aquilo que eu falei lá no início do vídeo, que eu tinha esse sentimento de, eu sei que é errado e não faço mais. Então Deus falou claramente no meu coração, não, tu não faz mais não é porque tu sabe que é errado, tu não faz mais porque tu está na minha presença e eles não podem te tocar. Porque no momento em que eles te tocarem, que tu der uma brecha e eles puderem novamente atacar a tua vida, você vai novamente cair. Então, se você sai da minha presença, não tem essa história de que, eu sei que é errado, não importa, sabe? Então, novamente, não é, né, que incrível que eu sou, não faço nada errado porque eu tenho consciência. Não, não, você não faz errado porque o Espírito Santo de Deus, ele tá a todo momento te protegendo desses ataques. E o que eu pude ver claramente é que quando você dá brecha, porque foi uma brecha, essa mulher não deveria nem ter deixado esse homem se aproximar dela, muito menos beijar. Mas só o fato de se aproximar. Quando ela deixou se aproximar, é como se ela tivesse dado uma brecha, sabe? Sabe que eu falei que eu tava me sentindo encantada ali, eu não podia dizer não? Não sei se dá de entender. Parece que quando você tá diante de um pecado, sabe? Um pecado, você não consegue ter força para dizer não. Justamente porque você deu a brecha, justamente porque você tá, né, cercado de opressão maligna. Coisa que se você estiver na presença de Deus não vai acontecer. Primeiro porque se você tá na presença de Deus, você não dá a brecha. Tipo, uma coisa tá ligada à outra. E eu já vi vários vídeos falando sobre isso, né? Sobre esse espírito da traição, que você não consegue resistir, que é uma coisa realmente é verdade, gente. Quem tá passando por situação de trair o marido, ou o marido traindo a esposa, eles não têm força para sair daquilo, sabe? Eles não têm força para olhar pro amante ou pra amante e falar tchau. Mas não é só porque ele não tem força, é porque existem forças ali, sabe? Forças horríveis mesmo que estão ali na mente, na mente, na mente, na mente. E qual que é a forma de sair disso tudo? Primeiramente, arrependimento, né? Arrependimento, confessar o que está fazendo, conversar com Deus e buscar a força de Deus, porque é igual eu falei, a nossa força diante do mundo espiritual e do mal, ela não é nada. A gente tem força porque é no nome de Jesus, a gente tem força porque o Espírito Santo de Deus, ele nos convence do nosso erro, ele nos convence. Não é assim, eu me convenci, não existe, gente. Tudo que nós somos, todas as nossas decisões, elas têm que estar firme na presença do Senhor, porque senão você toma decisão pela sua vontade, pela sua carne, você abre brecha e não tem mais fim, não tem mais fim. Depois eu trago um outro testemunho que eu tenho aqui sobre um sonho que eu tive que aconteceu. Mas enfim, eu sonhei com uma pessoa, um tipo de demônio também, e eu encontrei essa pessoa e no encontro com Deus foi confirmado que era
essa pessoa. É muito louco, gente. Mas enfim, o que eu queria falar pra vocês é isso. Vigiem, o mundo espiritual é real, é muito sério, é muito horrível o que acontece lá. Você simplesmente está cercado. E se você der brecha, você vai ter a sua vida toda destruída, a vida da sua família. E no final das contas não vai ficar ninguém para pagar preço junto com você. Vai ser você sozinha, passando vergonha, sendo exposta, sendo humilhada, doenças, tudo mais vem, tá? Então, não confia no teu próprio entendimento, não confia na tua sabedoria, não confia que você é muito nada. Quem é tudo é Deus e é só Ele quem nos dá força, tá bom? Então, é isso. Beijo, até o próximo vídeo.